Fala galera, beleza gente? Eu vou fazer então aqui os comentários das questões do cargo de procurador, né, da CLDF. Ontem eu pedi, algumas pessoas me mandaram, agradeço demais. Agradeço em especial o Henrique, a Andréa, teve muita gente que mandou, gente, tá? Agradeço e vou tentar fazer com que esse vídeo fique o mais rápido possível, porque eu vou comentar aqui, gente, 27 questões, tá? Um número considerável de questões, principalmente regimento interno, direito constitucional, que teve 10 questões, obviamente. Não foram todas as questões que eu tratei, mas aproveitar para comentar também direito constitucional em todos os assuntos que iriam cair nessa prova de procurador. Quero dizer também que acho que foi uma prova inteligente, achei que foi uma prova bem feita e em um e outro lugar eu vou dizer se cabe recurso ou não, tá bom? Começamos com a questão 11, pessoal, que CPI, tá? De acordo com a Constituição Federal, as CPIs gozam de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Isso significa que, à luz da jurisprudência do Supremo, e aí, gente, o gabarito correto, vamos ver que a letra A está dizendo que estão autorizadas a decretar a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico de pessoas investigadas sem a intermediação do Poder Judiciário, fundamentando a medida. É a alternativa correta, tá? Letra A, aqui de acordo com essa prova. Lembrando que nós temos, vamos lá, gente, quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, a gente falou isso, não confundir com o sigilo das comunicações telefônicas, e aí o sigilo telefônico, o bancário e o fiscal, eu até brincava nas videoaulas, é o sigilo BFT, bancário, fiscal e telefônico, CPI pode, gravei dica diária, gravei o escambau, desde que fundamentando a sua decisão, mas não precisa do judiciário para poder quebrar esses sigilos, tá bom? Letra A, de boa, de boa. Tem outras questões aqui dizendo que podia decretar a indisponibilidade dos bens. Também está errado, gente, tá? E pode decretar a interceptação telefônica. O básico, gente, o básico que caiu nessa questão. E aí, realmente, ela está errada. Ou as outras alternativas estão erradas. Questão 12. Podemos perfeitamente dizer que o regimento interno está para o processo legislativo, assim como o Código de Processo Civil está para o processo judicial. Por conseguinte, assim como no processo judicial não pode o juiz diminuir o prazo dilatório a cargo das partes, salvo por consentimento delas, não pode o relator das matérias e ou o presidente da casa simplesmente determinar outros prazos fora das expressas exceções regimentais, apenas porque a maioria parlamentar assim o quer ou deseja. Então, Controle Jurisdicional Preventivo da Lei, um livro de Sebastião Tavares, O Devido Processo Legislativo, Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2006. E aí, gente, uma questão bem complexa e, digamos assim, bem carregada de uma doutrina de processo legislativo e até com um certo grau de subjetividade, né? Ou pelo menos a alternativa correta me parece a letra C de casa, porque com base no transcrito, no trecho transcrito, é correto afirmar. E aí vem, as autoridades, é o que eu acho correta, as autoridades responsáveis pela condução de determinados processos estatais devem se submeter aos preceitos legais e constitucionais que os regem. Uma afirmação tautológica, uma afirmação inofensiva, que eu não vejo como está errada, gente. Então, eu teria que responder essa prova ou essa questão com uma certa inteligência. As autoridades responsáveis pela condução de processos estatais devem se submeter aos preceitos legais e constitucionais que os regem. É isso, tá? Porque as outras alternativas, elas começam a divagar um pouco e entrar em alguns meandros que, possivelmente, elas estariam realmente erradas. A comparação entre o processo legislativo, é a letra A, e o processo judicial é indevida por conta da separação de poderes e dos escopos que logram alcançar. Não, gente, a separação de poderes, um tem que respeitar o outro, só que o princípio da legalidade, ele deve ser respeitado pelos poderes de um modo geral. Então não é porque o regimento interno foi feito, né, pela própria casa, né, na sua resolução, que ela pode desrespeitar ao seu bel prazer. Então não tem nada a ver com respeito aos poderes. É claro que em matérias interna corporis, é claro que desrespeitos regimentais, em regra, a não ser aquela teoria das normas constitucionais interpostas,
porque é a própria Constituição que estaria citando ou dando margem a que o regimento complementasse a Constituição, quando a própria Constituição dissesse, nos termos regimentais ou nos termos de norma a ser regulamentada, e aí essas normas regimentais teriam força constitucional ou poderiam ser exigidas judicialmente. É fato que existe a questão de que a jurisprudência majoritária entende que as questões regimentais são matérias interna corporis, e aí o judiciário não pode se intrometer, e aí você poderia pensar na separação dos poderes, mas é um dever dos autores, relatores, presidentes das casas, respeitar o regimento, gente. Não é porque, muitas vezes, há uma questão de matéria interna corporis que não há o dever de esse regimento ser respeitado. Tá? Há aí uma norma jurídica que tem uma exigibilidade mais fraca, porque você teria um problema de exigi-la judicialmente, mas é óbvio que isso precisa ser respeitado o regimento não é uma norma que pode ser completamente ignorada por quem está conduzindo esse processo legislativo. Então não vejo a letra A como correta. Letra B, assim como o processo judicial, as nulidades absolutas ou relativas no processo legislativo devem ser reconhecidas pelo relator das matérias ou presidente mediante provocação e não de ofício. Essa está estupidamente errada. O presidente da casa, o relator, ele vai ver as nulidades e ele vai ver as irregularidades no projeto de lei, vai propor emendas, independentemente de alguém pedir alguma coisa a ele. Assim como no processo judicial, existem nulidades que são conhecidas de ofício pelo juiz. Então, letra B, completamente errada. A letra C, que eu já comentei, que eu acho correta. A letra D, os relatores das matérias e ou o presidente da casa devem se submeter ao regimento parlamentar, mas por força do princípio democrático da maioria deve prevalecer. Já no caso do juiz, mas no caso da Casa Legislativa, eles se submetem ao regimento. Vou ler de novo. Os relatores das matérias e ou o presidente da Casa devem se submeter ao regimento parlamentar, mas por força do princípio democrático, a vontade da maioria deve prevalecer. Já no caso do juiz, que atua de forma contramajoritária, deve prevalecer o CPC. Também é algo que é afirmado de uma forma assim, muito categórica e que eu também entendo que está errado, gente. Por quê? Se você pega o regimento do Senado Federal, por exemplo, o artigo 412, ele traz algo que na prática parlamentar às vezes acontece, gente, que é o seguinte: às vezes acordos de maiorias permitem que determinadas normas regimentais sejam ultrapassadas. Então, isso no regimento interno do Senado está no 412, isso precisa ser entendido com o devido grão de sal, porque existem normas regimentais que são indispensáveis para o jogo democrático, que não podem ser simplesmente desrespeitados por um acordo majoritário. E aqui está dizendo que, como regra geral, as normas regimentais valem até que um acordo majoritário ignore elas por esse princípio democrático. Veja bem, de novo, existem algumas discussões que podem ser travadas sobre, por exemplo, esse artigo 412 do Regimento do Senado, mas isso não é uma informação da doutrina que possa ser colocada de forma generalizada, de que norma regimental é respeitada, salvo quando você tem uma decisão majoritária em contrário. Existem determinadas situações na prática que permitem isso, existe respaldo no regimento do Senado, por exemplo, mas essa não é uma informação na doutrina que você possa afirmar que essa questão cabe recurso, tá? Acho complexo, porque ela, na verdade, ela tem o seu grau de subjetividade, ou ela tem a sua... Você poderia pensar em algumas questões, mas realmente acho que a letra D está errada, e a letra E: os juízes e parlamentares, relatores de projetos, submetem-se às normas inferiores, códigos ou regimentos, mesmo que afrontem formal ou materialmente a Constituição, cabendo representá-las. Não, gente, é óbvio que os juízes de ofício podem reconhecer a inconstitucionalidade das leis. É claro que ali o parlamentar, no uso de sua análise, ele vai pegar, tudo bem que os códigos e regimentos, o regimento interno, ele
Ali não é um controle, né, preventivo ou judicial que a gente está discutindo aqui, mas a possibilidade de um relator não aplicar uma norma regimental porque ele acha que ela não está, ele não está em harmonia com a Constituição Federal. Pegue todas aquelas normas de regimento que a gente estudou e que tinham a sua... não eram mais recepcionadas pela Constituição Federal, né? Como, por exemplo, pedir a autorização prévia da Câmara Legislativa para processar um deputado distrital, que não existe mais na Constituição Federal, nem na lei orgânica. Isso pode acontecer, eu entendo que um relator de um processo pode não aplicar determinadas normas por entendê-las inconstitucionais. E eles não têm que se submeter de forma completamente categórica, cabendo apenas representar por sua inconstitucionalidade. Não vejo isso acontecendo dentro do Legislativo, até porque nesse processo legislativo é possível que o relator, o presidente, tenham seus entendimentos de constitucionalidade das normas e os juízes certamente podem também. Então, essa questão 12 é o que eu queria comentar. E vamos que vamos, porque tem muita questão para comentar, gente. Questão 13, com relação à aprovação de uma determinada proposição legislativa, é correto afirmar. Olha só, gente, também processo legislativo, comendo no centro. Essa questão, gente, eu acho que essa questão 13 cabe recurso. Por que eu acho que cabe recurso? Se você pegar o artigo 21 da Lei Complementar 13, tá? A letra C de casa diz assim: a maioria necessária para aprovação de uma lei complementar é a maioria absoluta, ou seja, metade mais um da totalidade dos membros de um parlamento. Gente, essa letra C, ela se amolda, por exemplo, ao artigo 21 da Lei Complementar 13 e ao que alguns, sei lá, é possível que alguns doutrinadores digam isso. O mais correto, eu acho que é a letra D de dado. A maioria necessária para aprovação de uma lei complementar é a maioria absoluta, ou seja, o primeiro número inteiro superior à metade dos membros de uma casa legislativa. Porque quando essa casa legislativa for ímpar, o número ímpar, você não vai conseguir dividir um deputado no meio. Então, se fossem, por exemplo, os próprios 513 deputados federais, quando você divide por 2, dá 256,5. Então, não é mais um da metade, porque eu não posso dizer que a metade é 257, a maioria absoluta é 257,5. Na verdade, é o primeiro número inteiro subsequente à metade. Como a metade da Câmara dos Deputados é 256,5, maioria absoluta é 257. O enunciado da questão não falou Lei Complementar 13, está falando de uma casa legislativa, e a melhor doutrina entende que é o primeiro número inteiro subsequente à metade. A gente falou isso na videoaula, falou que o enunciado manda em você e que essa Lei Complementar 13 traz, porque a Câmara Legislativa, inclusive, é de 24, né? É um número par, então pode você fazer essa definição de mais da metade, a metade mais um. Porém, ele não estava se referindo à Câmara Legislativa, só que você está fazendo uma prova da Câmara Legislativa. Então, use os argumentos do artigo 21 da Lei Complementar 13, pegue algum livro doutrinário, tem vários aí no mercado, que vão dizer que é metade mais um, entendeu? Mas tem outros realmente que defendem que é. E como a questão contrapôs um ao outro, eu acho que a letra D vai ser o gabarito correto, mas a letra C você poderia questionar, tá? Letra E. Salvo disposição regimental em contrário, as deliberações da Câmara Legislativa e de suas comissões. Não, gente, é salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Câmara e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros em votação ostensiva, tá certo? É salvo disposição constitucional em contrário. Eu faço essa ressalva da letra E, mas se não me engano, gente, também, isso na lei orgânica também é salvo disposição constitucional. Mas se não me engano, na Lei Complementar 13 de 96, também tem aí um salvo disposição constitucional ou regimental, em contrário, as deliberações da Câmara e de suas comissões
né? Isso poderia também você discutir a letra E. A letra E estaria errada no sentido de que você colocou apenas salvo disposição regimental, tá? Mas você poderia alegar, eu não me lembro se é o regimento que diz isso ou se é a Lei Complementar 13 de 96. Dê uma olhadinha lá, porque foi o que me ocorreu agora. Eu fiz as anotações da correção dessa prova ontem até 1 da manhã, então estou gravando aqui domingo de manhã, e agora que me ocorreu essa letra E, de que para tentar anular, se você errou, né, você diz que procure no regimento, ou só jogar no Ctrl F, find, essas disposições, as deliberações, tal, ou salvo disposição, que é constitucional ou regimental. A Lei Complementar 13 ou o regimento dizem isso. E aí você pode tentar alegar que a letra E também estaria dúbia. Apesar de que só colocar salvo disposição regimental em contrário, eu acho que a FCC pode não anular essa questão. A letra B, a maioria necessária para aprovação de uma lei ordinária é a simples ou relativa, ou seja, metade mais um da totalidade da casa, não é isso, né? Isso seria a maioria absoluta, mas numa forma mais não tão técnica. E, com relação à aprovação de uma determinada proposição legislativa, é correto afirmar, a apelo é aprovada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, tá certo? E aprovada se obtiver em ambos o voto favorável de 3/5. Eu falei demais que isso ia cair em prova, gente. Apelo é 2/3. Não confunda com a PEC, que é 3/5. Então, eles trocaram 2/3 por 3/5, confundindo apelo com a PEC. O que eu botei em simulado, falei que ia cair essa zorra, né? Então, era muito tranquilo que essa zorra ia cair mesmo. A questão 14. Sobre a diferença sobre liderança e bloco parlamentar. É correto afirmar. Bom, gente, isso aqui é artigo 33 e artigo 33A, tá? Eu falei numa live aí recente que essa zorra ia cair, tá? Líder da maioria, líder da minoria, bloco, liderança, que era para prestar atenção, colégio de líderes. Acabou não caindo no colégio de líderes, né, com tudo mais, mas essa parte realmente caiu. Eu me lembro que eu fiz uma live dizendo, olha, os artigos do regimento que eu mais acho que vão cair são... E aí tá tudo aqui de acordo com o que eu falei. A alternativa correta é a letra A, gente. Os blocos serão integrados por, no mínimo, 2 partidos e 3 deputados distritais. Engraçado que ontem me fizeram essa pergunta pelo Instagram e eu respondi, professor, tô aqui num desespero, tomara que ainda dê tempo de você responder. Bloco parlamentar tem número mínimo de deputados? Está no artigo 33, parágrafo 3º. Eu falei, tem 3 deputados. Mas acho que essa menina, não sei se ia fazer hoje de tarde para a CCJ ou se fez ontem para procurador. Não, me perguntou ontem de tarde. Então, pelo menos caiu para procurador exatamente o que ela perguntou. 2 partidos podem fazer bloco, mas tem que ter no mínimo 3 deputados. E aí o resto está errado. Os partidos poderão, por deliberação de suas lideranças, constituir blocos parlamentares? Não, gente, é por deliberação das respectivas bancadas. Não é deliberação de suas lideranças. Isso tudo está no artigo 33. Os partidos que se coligarem em bloco, sem prejuízo da liderança do bloco... Não, gente, o regimento diz, os partidos que se reunirem em bloco, os seus líderes perdem a prerrogativa de ser líder, perde todas as suas prerrogativas, tá certo? Então, o líder do bloco, ele passa a ser realmente o líder, e aí você tem, né, uma situação de muito mais... uma redação do regimento completamente diferente, tá certo? Vamos lá. A questão... a letra C, ou a letra D. Assim como nas frentes parlamentares, deputado distrital integrante de um bloco pode fazer parte de outro bloco. Não, gente, o regimento é claro quando diz que partido só pode fazer parte de um bloco, deputado que for, né, sem partido, cujo partido é ele sozinho, ele pode fazer parte de um bloco. Em nenhum momento o artigo 33 permite que um deputado ou que até um partido faça parte de 2 blocos simultaneamente, tá? Letra D completamente errada. E a letra E, considera-se maioria o partido ou bloco com maior número de integrantes, é verdade, que por unanimidade formalize base do governo. Não, gente, se você pega o artigo 33A, nessas, né, alterações recentes,
maioria é a maior bancada, seja ela base, seja ela oposição ao governo, tá bom? Então, questão 14 já foi, e vamos, que tem muita questão para comentar, gente. Tem que ser mais rápido agora. Sobre a iniciativa das leis, é correto afirmar, havendo um dever, a iniciativa das leis, gente, deixa eu ver se o colega aqui acertou, né? E é a letra E, o regimento interno da Câmara poderá exigir iniciativa qualificada para determinadas matérias. Isso está no artigo 12 da Lei Complementar 13. Olha a Lei Complementar 13 aí caindo algumas vezes, tá bom, gente? O regimento interno, artigo 135, gente, que fala que tem que ser subscrito por 1/8, tem que ser subscrito por 1/3. Determinadas proposições precisam, e aí é a iniciativa qualificada para determinadas matérias, não necessariamente projeto de lei. Mas matéria, que são proposições, né, de um modo geral, poderia ser projeto de lei ordinária, requerimento, né, requerimento de um modo geral, recurso e por aí vai, tá certo? Emenda, que são proposições. Matéria não é bem proposição, porque matéria é mais amplo do que proposição, mas existem diversas proposições, porque, por exemplo, matéria pode ser uma mensagem presidencial que chega na casa, é uma matéria, e que ainda vai ser transformada num projeto de decreto legislativo, e por aí vai, projeto de resolução do Senado, quando o presidente da República manda algumas coisas, ou projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados, quando vem a mensagem presidencial mandando um tratado internacional. A letra E está correta? A letra D, o governador tem iniciativa comum ou privativa, a depender da matéria, tá certo. De leis, ok, mas não de resoluções, de decreto legislativo, não, gente. De emenda à lei orgânica, sim. Governador não tem iniciativa de resolução e decreto legislativo. Letra C, a sanção do projeto sana a falta de iniciativa do Poder Executivo. A gente sabe, comentou inúmeras vezes em sala de aula, a sanção do governador não supre vício de iniciativa, de boa isso aqui, né, que está errado. Letra B, não serão admitidas emendas aditivas nos projetos de iniciativa privativa do Executivo. A gente estudou demais os limites constitucionais ao poder de emendar um projeto e não tem nenhum problema de emenda aditiva ser apresentada a projeto de lei de iniciativa do governador, gente, ainda que seja de iniciativa privativa. Se tiver pertinência temática e não aumentar a despesa originalmente prevista, pode ter emenda que for, num projeto de iniciativa privativa. Letra B errada, e a gente comentou demais. E a letra A, havendo um dever de legislar imposto por norma superior e sendo a iniciativa privativa do Executivo, a sua inação autoriza o deputado ou órgão parlamentar a supri-la. Não autoriza, gente. Não é porque o governador não apresentou um projeto de lei que seria de sua iniciativa privativa que o deputado distrital pode apresentar esse projeto de lei. Completamente errada, a letra A. Tá? A gente comentou, né, pelo menos em iniciativa privativa, que não há qualquer possibilidade disso acontecer, ou pelo menos eu não comentei isso, provavelmente, na videoaula, porque é absurdo. Né? Em nenhum momento eu comentei que, se o governador ficar inerte, o deputado pode suprir a iniciativa do governador. Isso é completamente descabido. A questão 15, então, é a letra E. Questão 16 é a atribuição da CLDF. Uma questão, gente, que ela mexeu mais com o artigo 58 da Lei Orgânica, que eu falei demais que ia cair, tá? E também com as competências federativas, que também a gente comentou que com certeza ia cair, e caiu demais, na verdade. Letra A, gente, legislar sobre matéria tributária, exceto a da competência dos municípios, não, gente. O DF legisla sobre as matérias tributárias, sejam elas dos estados ou dos municípios. O DF legisla sobre IPTU, legisla sobre IPVA, por exemplo. Tá? Por essa competência cumulativa geral que o DF tem. Legislar em caráter suplementar sobre sistema de consórcios e sorteios. Não, gente. O sistema de consórcios e sorteios está no artigo 22. Se está no artigo 22, não cabe ao DF suplementar a legislação federal, que é privativa da União. Matérias do artigo 22 da Constituição Federal, competências legislativas privativas da União, o DF só pode legislar nos termos daquela lei complementar do parágrafo único do artigo 22, e não suplementar a legislação federal. Isso seria provavelmente matéria do artigo 24 da Constituição Federal, competência concorrente, que não é o caso de sistema de consórcios e sorteios. Legislar sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, fixação dos vencimentos
ou aumento de sua remuneração. É o artigo 58, inciso 3, pessoal. Não eram dos cargos da CLDF. É, de um modo geral, legislar sobre esse tema está no artigo 58, inciso 3. Esse dispositivo foi copiado aqui, tá, da lei orgânica do DF. Eu pedi muito para vocês prestarem atenção. No caso específico da CLDF, uma parte é por lei, uma parte é por resolução. Mas não foi a realidade da Câmara Legislativa, dos servidores da Câmara Legislativa, foi cobrado na questão. Tem que ler sempre com muita atenção. Era artigo 58, que eu falei que ia cair, você tinha que ter muita atenção na prova, né? E realmente caiu, é a letra C. A letra D, escolher 7 membros dos tribunais de contas do DF, é escolher 4 membros dos tribunais do TCDF, isso está no artigo 60, e legislar de forma plena sobre água e radiodifusão, matérias que são da competência privativa da União. Letra E também, não cabe ao DF legislar sobre isso aqui. Questão 17, pessoal, tá? Vamos lá, ver se eu acerto aqui. Pronto, é essa aqui agora. Vamos lá para a questão 17. Questão também mais pesada, tá? De acordo com Bobbio, entre a forma extrema de democracia representativa e a forma extrema de democracia direta, existe um contínuo de formas intermediárias, perfeitamente compatíveis entre si, posto que apropriadas a diversas situações e a diversas exigências. Não são dois sistemas alternativos. Bobbio, do trecho transcrito, tá? Bobbio, o futuro da democracia, tá? Do trecho transcrito se dessume. E aí, gente, eu concordo com o colega que me entregou aqui essa prova. A letra E estaria correta, inclusive a própria luz do que foi dito lá. O direito de participação dos cidadãos nas decisões estatais, contemporaneamente, não se resume a processos eleitorais. Ou seja, participar das eleições, a participação do cidadão não é apenas votar e ser votado. De sorte que a democracia participativa, como é a brasileira, a democracia brasileira é a participativa, contempla a ação popular, o direito à informação e a iniciativa popular das leis, entre outros, como mecanismos, tá, dessa participação dos cidadãos. Pessoal, se você pega José Afonso da Silva, principalmente, ele vai trazer outros exemplos de democracia direta, de participação da população nas decisões, né, e no poder estatal, além daquelas do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, quando você vê aqui ação popular, você poderia se assustar, ou direito à informação, mas eu comentei nas videoaulas que para José Afonso da Silva, a ação popular é um mecanismo direto de democracia. É o cidadão diretamente fazendo a sua participação né, na democracia e reivindicando, pedindo a nulidade de um ato administrativo e por aí vai. Sim, são mecanismos de democracia direta, não tradicionais do artigo 14 da Constituição, mas pela doutrina fazem parte desse conceito de democracia participativa que traz diversos instrumentos que os cidadãos podem participar de um modo ou de outro, mais diretamente do poder. E a letra D diz que os instrumentos de democracia direta, entre os quais o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, são prescindíveis nas democracias maduras, né, ocidentais que prestigiam a democracia liberal tradicional, sendo mais adequados aos países de menor tradição democrática. Veja bem, gente, não vejo isso como, primeiro que do trecho citado não se dessume essa informação, de que é prescindível haver plebiscito, referendo e iniciativa popular em democracias consolidadas. Pelo amor de Deus, a gente teve, em todas as democracias, gente, é muito salutar que haja essas perguntas. O Reino Unido foi perguntado se queria sair da União Europeia, né, naquele plebiscito lá do Brexit. Então, plebiscitos, referendos, são utilizados em todas as democracias, maduras ou não maduras, tá certo? Então, e do trecho também não se dessume nada disso. Letra C, a democracia representativa encontra-se sob questionamentos em todos os países e a sua obsolescência exige novos instrumentos de participação dos cidadãos por meio da democracia digital. Veja bem, gente, existe uma crise da democracia representativa. Não sei se essa letra C é a que vai ser, né,
a vedete desse examinador, mas eu não acho que do trecho existe uma crise, sim, tá? A democracia digital é uma democracia interessante, mas essa ideia de que ela está existe uma obsolescência dela, e que a democracia digital seria a solução, né? Por meio de tablets, a gente no meio do tablet, né, concordando ou discordando de determinadas proposições, reforma da Previdência, qualquer coisa do tipo. Olha só, gente, eu acho que, na verdade, a democracia representativa ela tem que ser associada a elementos de democracia participativa, de democracia direta, mas não que ela tem que ser ultrapassada ou que ela estaria completamente caduca, né, ou a sua obsolescência significaria que ela está completamente derrotada? Não, ela ainda existe, né, ela ainda é afirmada, mas ela precisa ser realmente oxigenada com instrumentos de democracia representativa, ou democracia direta. Eu achei essa letra C muito radical, tá certo? De forma, e principalmente também do texto que foi apresentado, não tem nada a ver com democracia digital substituir uma democracia indireta que estaria completamente já ultrapassada, tá? Não é isso que se substitui, apesar de que sim, existem pedidos para que a democracia digital fortaleça a democracia representativa e também fortaleça mecanismos de democracia direta. Mas não acho que a letra C seja correta. Letra B, na atualidade, é possível se admitir um sistema de democracia direta se instrumentos intermediários forem incorporados de modo a mitigar as restrições da democracia representativa tradicional. Veja bem, gente, a letra B ela tem um complicador, porque ela diz que a democracia direta seria adotada se adotasse mecanismos intermediários. Essa é a democracia semidireta. A democracia semidireta, que José Afonso chama de democracia participativa, e que eu já falei que existe um problema de nomenclatura, porque democracia participativa pode ser utilizado como sinônimo de democracia direta e pode ser utilizado como sinônimo de democracia semidireta. Mas no item, você dizer que ao adotar mecanismos intermediários, você iria para uma democracia direta? Não. Quando você adota mecanismos intermediários, como por exemplo plebiscito, iniciativa popular, referendo, o que você tem é democracia semi-direta e não adotar direto a democracia direta, porque você está adotando esses mecanismos como plebiscito, referendo e tal. Não é, eu acho que a letra B está errada, porque teria que se dizer que é possível admitir um sistema de democracia semidireta, tá certo? Aí é que tornaria a letra B correta. E a letra A trata-se de uma censura às constituições que, como a brasileira, prevêem que todo poder emana do povo, que o elege e o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Errado. Isso, o texto não traz uma afronta à Constituição brasileira. A Constituição brasileira é exatamente a ideia de uma democracia participativa. Para mim, a letra E é a que está correta, sem maiores discussões, pessoal. Bom, né, eu comentei aqui algumas possibilidades, mas acho que a letra E, com uma certa tranquilidade, é a correta. Questão 18. Eu só vou fazer até a questão 20, porque já está em 30 minutos aqui. E aí depois eu parto para um outro vídeo para comentar outras questões. E vou deixar tudo no YouTube. Eu vou comentar com vocês. Sobre a CLDF, é correto afirmar. Olha que caiu realmente algumas questões de regimento, viu, gente? A letra A dessa questão 18 é a correta, gente, tá? Ipsis literis, deixa eu pegar aqui minha colinha, o artigo 10, inciso 7 do regimento, que eu inclusive falei. Eu falei, vai cair o artigo 3º e artigo 4º do regimento, naquela live que eu fiz semana passada. Vai cair como é o nome? Essa parte de eleição. Falei, posse é muita filigrana, mas eleição, preste atenção, e aí caiu eleição, não teve outra. E caiu também artigos 3º e 4º, sessão legislativa, legislatura, né, dentro do que eu tinha comentado. Sobre a Câmara, quem me acompanha, me acompanha. Quem não me acompanha, o que eu posso fazer, né, nas redes sociais? A eleição da mesa diretora, é a letra A, é feita em votação ostensiva, destinando-se a primeira eleição a de presidente e as demais, e depois é a do vice-presidente e de cada secretário com os respectivos suplentes, né? Então, a primeira é a de presidente e as seguintes eleições são a de vice-presidente e de secretários
com seu respectivo suplente. Letra, não tem o que discutir. Do artigo 10, inciso 7, tá certo? Por que as outras estão erradas? Será eleito presidente da Câmara para o biênio o deputado distrital que obtiver a maioria absoluta dos deputados distritais. Inclusive a frase está errada, porque o voto da maioria absoluta é errado, gente. Eu comentei isso, é até diferente da Câmara dos Deputados, eu comentei isso na videoaula. Para ser eleito para um cargo da mesa diretora na CLDF, basta o mais votado, é maioria simples. Não precisa maioria absoluta para presidente, para vice-presidente, para secretário, para suplente, para nada, tá? Isso está no artigo 10, inciso 11, tá certo? Inciso 11. Então fique ligado. Questão C. A legislatura é composta de 2 sessões legislativas? Não, né, gente? É de 4 sessões legislativas. E a legislatura se inicia com a eleição da mesa. O artigo 3º, se não me engano, o artigo 3º do regimento diz que a legislatura começa com a posse dos deputados distritais, não com a eleição da mesa, tá? Isso está no artigo 3º. E a letra D é uma questão miserável. Desde a expedição do diploma, ou desde a diplomação, o deputado distrital está impedido de firmar contrato com a empresa de economia mista. Pessoal, o termo é empresa pública ou sociedade de economia mista. O primeiro erro aqui é empresa de economia mista, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes e está autorizado a ter acesso, durante o expediente, aos órgãos da administração direta do DF. Essa letra D estaria toda correta, tá? Porque se você pegar o artigo, se não me engano, 62 da lei orgânica, tá? Que, se não me engano, é lá pelo artigo 13 ou 14 do regimento, que são aquelas vedações, né? Os impedimentos aos deputados desde a expedição do diploma e desde a posse, tá? Isso aqui é desde a diplomação, tá? É desde a diplomação mesmo. O artigo 15 traz essas situações das prerrogativas dos deputados distritais. Eu também falei que ia cair, tá? O deputado distrital pode ter acesso aos órgãos da administração direta e indireta durante o horário do expediente, tá? Livre acesso, o que inclusive diz o artigo 15. E agora, o único erro da questão mesmo é empresa de economia mista. Questão miserável, tá certo? Porque seria ou uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Se você quiser recorrer, dizendo que, na verdade, a questão, na sua essência, estava correta, mas trouxe uma nomenclatura apenas que confundiu o candidato, acho que pode recorrer. Mas, efetivamente, os nomes tradicionais que se utilizam, até porque existe diferença entre elas, mas até porque as duas têm o mesmo tratamento nesses artigos que eu citei. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Elas têm uma relação, um tratamento igual para essa proibição aqui que a gente tem no regimento interno e na lei orgânica, artigo 63 artigo 62, se não me engano, da lei orgânica, e lá pelo artigo 14, artigo 13 do regimento. E aí, talvez você quiser recorrer, beleza, mas realmente existe esse equívoco na letra D. E a letra E, na sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Podendo deliberar sobre outras matérias, esquece, tá? No artigo 4º do regimento, vai dizer que na sessão legislativa extraordinária, a Câmara só delibera para a matéria para a qual ela foi convocada. E nada mais, não tem essa ressalva dita na letra E. Vamos para a questão 19. Considere um projeto de lei de iniciativa parlamentar com o objetivo de determinar a instalação de câmeras de monitoramento nas escolas públicas do DF e cercanias. A Comissão de Constituição e Justiça deve emitir parecer obviamente, gente, deve à luz da jurisprudência do Supremo. Dessas 10 questões, uma jurisprudência do Supremo mais pesada, e aí, gente, a gente está falando do agravo no recurso extraordinário, né, no ARE 878-911, 878-911, tá? Em que o Supremo deu pela constitucionalidade exatamente dessa matéria, tá? Não vai ter muito como recorrer.
A CCJ, então, a letra D, deveria dar pela aprovação, pois se trata de matéria estritamente matéria estranha ao rol taxativo das iniciativas privativas do governador, que deve ser realmente interpretado restritivamente. Foi isso que foi dito nesse julgado do STF. Veja bem, gente, para uma prova de procurador, é claro que essas jurisprudências seriam cobradas de maneira mais pesada, tá certo? Em todos aqueles meus mapas mentais, eu colocava um mundo de jurisprudências e eu detectei que nessa questão, tá? Nos meus mapas mentais, a questão não estava, essa jurisprudência não estava. Que foi o que eu comentei, gente, que eu exatamente não me propus a dar um curso de constitucional e um curso mais pesado de direito constitucional para procurador, para pessoal de CCJ, porque efetivamente, gente, vocês terão que ser muito craques em jurisprudência de um modo extremamente detido, meticuloso, que muitas vezes, quando você ministra um curso, você tem ali as jurisprudências básicas que você quer tratar, só que sabendo que é possível que caia uma jurisprudência mais pesada, o que torna, por exemplo, o estudo, mas aí, gente, eu peço que vocês ainda, se forem fazer a prova de CCJ hoje de tarde, vocês deem uma olhada naquele site, a Constituição e o Supremo, tá? A Constituição, no site do Supremo, aquela publicação do Supremo, a Constituição e o Supremo, os artigos 61, parágrafo 1º, tá? O artigo 30, que trata da competência municipal. Lá para frente teve questão, que foi uma outra questão mais pesada de jurisprudência, que era sobre o artigo 30 da Constituição Federal. Então dá uma lida nas jurisprudências da Constituição Suprema, no artigo 30, no artigo 61, parágrafo 1º, tá certo? Que trazem essas, fora, que eu já falei, artigo 21, 22, 23 e 24, eu botei muita coisa. Até porque eu acho que isso pode ser a questão subjetiva da prova de vocês. Mas, efetivamente, nessas provas mais densas, como de procurador e consultor CCJ, era possível que uma jurisprudência mais pesada, mais profunda, de um leque imenso de jurisprudências que existem, tá? Vocês teriam que realmente aprofundar para poder se prevenir de uma questão mais pesada. E essa foi praticamente, essa e mais outra, tá, das 27 questões que eu identifiquei da prova de procurador, que vocês conseguiram responder com as minhas aulas, essa foi uma das que não estava no mapa mental, tá certo? Mas como eu não dei um curso prioritário de jurisprudência e um direito constitucional mais denso para essas disciplinas jurídicas, né, esses concursos mais jurídicos, eu queria dizer que aconteceu, e era possível de acontecer, exatamente, uma jurisprudência fora do que estava nos mapas mentais. Porque eu tenho muita preocupação, gente, em tentar acertar tudo, tá? E eu, das 27, acertei 25, acho que é uma que dava para acertar, né, pelo que a gente estudou nas videoaulas, um índice muito bom, mas não é o perfeito, porque eu gosto de ser sempre, estar muito em cima ter muita preocupação em ter um conhecimento mais abrangente possível, mas exatamente por essa minha preocupação, que eu achava que eu poderia acabar não abraçando tudo, eu deixei muito claro que era conhecimentos básicos, né, de direito constitucional, por exemplo. Mas com o meu curso de conhecimentos básicos e mais os nossos cursos, né, de regimental, deu para, da prova de procurador, a gente cravar 25 das 27 questões que caíram na prova. Fico feliz, mas sabendo que realmente ficaria e tinha a possibilidade de cair alguma coisa de fora. E essa, por exemplo, foi essa jurisprudência que eu acabei de citar para vocês. Aí não tem o que discutir, gente. Ou você marcou de acordo com a jurisprudência do Supremo, ou não tem chororô, tá certo? E aí a questão 20, a última dessa parte chamada de processo legislativo, sobre as comissões, mas em processo legislativo também caía direito constitucional, né, porque o edital também trazia direito constitucional, regimento, lei orgânica, lei complementar 13, dentro do processo legislativo, e nessa parte de constitucional, efetivamente, é quando ele meteu essa jurisprudência mais pesada. E na questão 20, sobre as comissões parlamentares, é correto afirmar, e aí, deixa eu ver se eu anotei aqui alguma coisa, não anotei nada. Vamos lá, gente, ver se o colega acertou aqui. Letra A. Podem ser permanentes ou temporárias as comissões, é verdade. E são exemplos das primeiras, das comissões permanentes,
A CCJ, da Câmara Distrital, só pode ser, né? Da Comissão de Segurança, da Comissão de Representação e da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Gente, a Comissão de Representação não é uma comissão permanente, tá? Isso, a comissão temporária tem a CPI, tem a Comissão de Representação, tem as comissões especiais, e aí a letra A está completamente errada. As outras, realmente, eu anotei aqui, acho que é o artigo 58. Quais são as comissões permanentes da CLDF? Você tem que saber quais são. E comissão de representação não é uma comissão permanente. Letra B. As comissões permanentes, as comissões parlamentares permanentes, em razão da matéria de sua competência, estão autorizadas a requisitar depoimento de qualquer autoridade ou servidor e particulares. A letra B está errada, gente, porque se você pega... deixa eu pegar minha colinha aqui. O artigo 56 do regimento, que traz as atribuições comuns, as comissões podem requisitar o depoimento de autoridade e cidadão e solicitar o depoimento de cidadãos, que está escrito particulares. Então, eu acho que essa letra B está errada, de acordo com esse artigo 56 do regimento, que eu falei demais, que tinha chance também de cair na prova, e foi um dos que eu citei nesse rol de artigos que eu tinha comentado antes. Letra C, a CCJ, até agora está tudo errado então. A CCJ pode emitir parecer terminativo sobre a admissibilidade das proposições, quanto à constitucionalidade, tá certo? Inclusive também juridicidade e legalidade, com recurso ao plenário, recurso interposto por 1/8, né, em 5 dias, atendidas as condições regimentais. Letra C, padrão, é a que você tinha que marcar. Letra D, as comissões permanentes exercerão as atribuições que lhes caibam, sendo vedado a uma comissão exercer atribuições da de outra, salvo quando a mesa deixar. Não tem essa ressalva. O artigo 62, se não me engano, que diz que uma comissão não pode se meter nas atribuições da outra, e ponto final, tá? E a letra E, constituem atribuições comuns das comissões permanentes a manifestação sobre, então, as atribuições comuns, volta para o artigo 56, tá? E configuram atribuições comuns das comissões permanentes a manifestação sobre a suspensão dos atos normativos do Executivo, é verdade, que exorbitem do poder regulamentar, isso está no artigo 56, mas a consolidação dos textos normativos é algo que está escrito especificamente na CCJ, não está escrito no artigo 56. Essa é uma atribuição da CCJ. A letra C estava mais ou menos clara de você acertar, e a letra E, ela está errada, tá certo? Porque essa parte final aqui não é uma atribuição comum das comissões permanentes, é uma atribuição da CCJ. Vamos parar por aqui, porque já comentamos 10 questões, vamos botar esse vídeo no YouTube e eu espero que você veja logo, inclusive se for o caso antes da prova da CCJ. Um abraço, gente, tchau.